Queridos, este tema do nosso encontro de hoje, ele faz parte de uma série que nós nos propusemos aí a caminhar nos próximos domingos. A série que está aí nesse boletim, nesse encarte que vocês devem ter aí, verdades que podem transformar o mundo. Verdades que são poderosas suficientes para causar um impacto que transforme o mundo a partir da transformação das nossas vidas. Na parte de trás do encarte tem um texto que eu gostaria de ler, você pode acompanhar aí também, a título de introdução dessa série, desses próximos encontros que nós teremos. Verdades que podem transformar sua vida. O que seria poderoso o suficiente para impactar o mundo, para transformar sua vida? Desde os primeiros dias do cristianismo, o ensino, doutrina de Jesus impactou o mundo de tal forma que o transformou completamente. Ainda hoje, as verdades desse ensino continuam a transformar milhões de vidas em todos os lugares do mundo, até os mais remotos. As verdades ensinadas e sustentadas pelo movimento cristão foram tão impactantes nas vidas que, mesmo diante da perseguição e da morte iminente, seus seguidores não a negaram, promovendo assim uma transformação global e pessoal em vidas. As verdades bíblicas transformadoras ensinam sobre a glória do Deus soberano e a nossa plena alegria nele e em sua vontade. Essa verdade marca definitivamente as vidas dos que a pregam e dos que a ouvem ao redor do mundo, em todas as línguas e culturas. Seja você também surpreendido por Deus por meio dessas verdades extremamente indomáveis, explosivamente incontroláveis e poderosamente transformadoras. Amém? Eu menciono aqui o pastor John Piper, nessa frase do livro Surpreendido por Deus, porque os temas dos nossos próximos encontros, que estão dentro do encarte inclusive, são os temas propostos como capítulos nesse livro, é claro, fundamentados na palavra de Deus, e é sobre eles que nós vamos conversar nesses próximos encontros. Você pode usar a parte de dentro do material para fazer anotações, para anotar aí uma aplicação prática sobre a sua vida, os textos que nós estamos lendo e usando, e que possa ser uma bênção também para você. Deus é, esse é o primeiro tema. Deus é, absolutamente Ele é. Para reflexão dessa noite, nós vamos ler o texto que se encontra na palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 3, dos versos 13 a 15, que a palavra diz assim: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for e falar com os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Neste texto aqui, o Senhor, em letras caixa alta, letras maiúsculas, em algumas Bíblias vão estar Iavé, ou como nós cantamos, Ieoa, Jeová, o nome que Deus se apresenta, que é traduzido para a nossa língua como Senhor. A primeira verdade bíblica sobre a qual nós vamos conversar é essa: Deus é. Ele é o que é. Ou se pensarmos de uma forma mais filosófica, Deus absolutamente é. Quando nós ouvimos essa expressão, parece que ela está incompleta, porque a nossa língua pede um complemento. Ele é. Parece que ficou faltando, o pastor engasgou, não saiu. Mas é assim que ele se apresenta: eu sou, ele é.
Contudo, definir Deus a partir da perspectiva humana das criaturas é algo impossível. Por isso Deus afirma que Ele é, e isso se torna suficiente para compreender a verdade mais sublime e mais fundamental de todos os fatos que existem, os milhares, milhões, bilhões de fatos que existem no universo. A afirmação que Deus é o fundamento para todos os outros fatos, e é também a consumação para todos esses fatos. Nada é mais básico, nada é mais definitivo do que o fato de que Deus é. Absolutamente Deus é. Desde o nível mais pessoal da nossa vida, mais íntimo, até o fundamento mais sólido que sustenta o universo e as suas leis, nada é mais fundamental do que essa verdade transformadora sobre nosso Deus. Ele é. E assim também na sua revelação bíblica, nada revelado na palavra de Deus é mais importante e fundamental, básico para a história da redenção, a história da humanidade. Nada é mais importante do que isso. Deus é. Essa realidade absoluta permanece como o aspecto central do texto que nós acabamos de ler no capítulo 3 de Êxodo. Nós conhecemos um pouco desse contexto, né? Por vários séculos o povo de Deus, o povo escolhido, vivia como estrangeiro no Egito. E lá eles foram subjugados, tornando-se então escravos do faraó. Agora chegou o tempo da libertação. Deus ouviu o clamor do seu povo e veio para libertar o seu povo com grande poder. E ele decidiu que faria isso através de um homem, um judeu chamado Moisés, que foi criado junto com os egípcios, mas em determinado ponto da sua vida ele precisou fugir para o deserto de Midian, porque ele matou um egípcio para defender um conterrâneo, um judeu. E após 40 anos vivendo como fugitivo, já tendo feito a sua vida em Midian, Deus aparece para Moisés no Monte Sinai. Vocês se lembram como Deus apresentou-se para Moisés? Um arbusto, uma sarça, um pequeno arbusto, talvez do tamanho de uma pessoa, que pegava fogo, incandescente, mas o arbusto não era consumido. O combustível para manter a chama acesa não era os galhos nem as folhas daquele arbusto, mas era a presença, a glória do próprio Deus. E é nessa circunstância que Deus fala a Moisés, que convoca Moisés para ir até Faraó. E diante desse desafio, imediatamente Moisés demonstra sua inquietação, seu medo. Nos versículos anteriores, o versículo 11, Moisés pergunta para Deus: quem sou eu para ir até Faraó, o rei do Egito? E no versículo 13 ele pergunta para Deus: quando eu for falar com os filhos de Israel e disser para eles que o Deus deles me enviou, eles vão me perguntar: qual é o nome desse Deus? Talvez Moisés nem imaginasse, mas ele estava fazendo uma pergunta que levou a uma das respostas mais significativas produzidas por Deus na sua revelação. Quando no versículo 14 Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Nada me define, eu é quem defino, eu sou o que sou. Por isso, nós vamos conversar um pouco então sobre o que Deus diz sobre si mesmo. É comum nós ouvirmos diversas perspectivas a respeito de Deus, e normalmente começa assim: olha, eu penso que Deus é isso, isso, aquilo. Ou então, para mim, Deus é isso. No meu ponto de vista, Deus é assim, faz isso ou faz aquilo. Ou então a gente coloca como penhor da verdade o nosso sentimento. Eu sinto que Deus é isso, ou é aquilo, ou outra coisa qualquer. Contudo, nenhum achismo a respeito de Deus prevalece quando o próprio Deus
se revela e se manifesta como aquele que é, simplesmente é, absolutamente é. Diante daquilo que pensamos sobre Deus, diante daquilo que sentimos sobre Deus, em comparação ao que Ele revela a seu respeito, nós precisamos abandonar o que sentimos e o que pensamos e ficar com o que Ele disse a seu respeito. E Ele disse: eu sou o que sou. Moisés esperava ouvir um nome, uma maneira de identificar o Deus que o enviara. A pergunta, e é possível que a pergunta que Moisés fez tentasse esclarecer a sua perspectiva a respeito de Deus. Qual a posição será que esse Deus ocupa no panteão, na galeria de tantos outros deuses que existem? Qual seria esse Deus, o Deus de Abraão? Será que ele é mais forte que o Deus dos egípcios, dos fenícios, dos babilônios? Qual é o seu nome? A resposta de Deus, contudo, é atordoante. Antes de saber o meu nome ou como você vai se referir a mim, é necessário que você saiba que eu sou o que sou. A resposta de Deus para Moisés talvez não tenha saciado a sua expectativa. Deus diz: absolutamente eu sou. Você precisa conhecer o meu ser. Isso é fundamental. Isso é de extrema e de eterna importância para Moisés e para nós. Precisamos conhecer o ser de Deus. Precisamos comparar aquilo que Ele diz a seu respeito e as nossas expectativas sobre Ele e ficar com aquilo que Ele manifesta. Ele é isso que Ele diz a Moisés, é isso que Moisés vai dizer aos israelitas. Não falo de um Deus, ou de um Deus qualquer, ou de um de muitos deuses, eu falo daquele que é, absolutamente é, suficientemente é. Se os irmãos perceberam, em todas as vezes que nós fizemos a chamada para o louvor, para a confissão, para a gratidão, para a palavra, nós falamos no final, aleluia, aleluia. Eu espero explicar um pouquinho para os irmãos o que nós estamos dizendo quando falamos aleluia. Na nossa língua, como nós mostramos no texto que nós lemos, Deus diz o seu nome para Moisés, depois de dizer que Ele é, e nós traduzimos como Senhor, mas o hebraico, deixa eu ver se eu coloquei, lá. O hebraico original, já adaptado para que nós possamos pronunciar, ele é isso aqui, ó. Y-A-H-W-E-H. Yavé, Yahweh, pronúncias diversas. O Deus da aliança com Abraão, o Deus dos seus antepassados. Esse é o nome que Deus apresenta para Moisés. A expressão que dá origem ao nome de Deus, oferecido pelo próprio Deus, é constituída de uma palavra ou de letras que querem dizer eu sou. O termo curto para Yahweh, Yavé, e às vezes alguns irmãos até já ouviram, Yah, é a contração, Yah. E aí quando nós dizemos aleluia, nós estamos dizendo louvado seja o Senhor. Ou louvado seja aquele que absolutamente é. Todas as vezes que nós cantamos aleluia, ou numa expressão espontânea, dizemos aleluia, nós estamos dizendo louvado seja o Deus que absolutamente é. Por isso o Senhor, Ele não se enquadra, Ele não se identifica com inúmeras possibilidades de entidades, de deuses criados na mente humana, nem nossas expectativas pessoais que criamos a respeito dEle são pequenas, frágeis diante daquilo que Ele oferece sobre si mesmo, que Ele absolutamente é. E isso é maravilhoso demais para nós, porque Deus será sempre muito mais do que aquilo que nós podemos esperar dEle. Deus deu um nome a si mesmo, Yavé, Senhor,
que quando pronunciado imediatamente nos faz lembrar que Ele é absoluto, Ele é. Ele não depende de nada e ninguém para existir. E é assim que Ele se revela na sua glória. E é por essa verdade que seu povo é liberto. É por essa verdade que seu povo se move através do deserto até receber a promessa. Na certeza de que eles não servem a qualquer Deus, mas aquele que é absoluto, que simplesmente e absolutamente é. E o que significa para Deus ser quem Ele é? O ser absoluto de Deus. Eu vou passar aqui por algumas afirmações. Se você quiser anotá-las aqui, não pretendo me prolongar, porque são várias delas. Mas algumas afirmações que são importantes, que estejam em nosso coração e em nossa mente, para entendermos o que significa o Deus que é. Porque senão a gente vai ficar esperando uma resposta concreta e eu não sou capaz, quem me dera, de trazer aqui uma definição absolutamente correta sobre Deus e sobre o que Ele é, se Ele mesmo ofereceu isso. Eu sou o que sou. Então, o que significa para Deus ser quem Ele é? Através da sua palavra, o que nós podemos entender? O ser absoluto de Deus significa que Ele não tem começo e nem fim. Ele não tem começo e nem fim. Isso abala as nossas mentes, porque nós fomos criados, nascemos e existimos em um mundo que tem início, meio e fim. Nós queremos ver o progresso das coisas, a mudança, a transformação, queremos saber a origem, mas Deus não tem início e nem fim. A fatídica pergunta, quem criou Deus, está errada em si mesmo. Essa pergunta jamais vai existir uma resposta. Por quê? Porque Ele é. Eu sou o que sou. Esse é o ser de Deus. O ser absoluto de Deus significa também que Ele é uma realidade absoluta. Uma realidade absoluta. Não há realidade anterior a Deus, não há uma realidade fora de Deus. Tudo o que existe, existe nele, porque Ele é o único que é. Antes que Deus criasse todas as coisas existentes, Ele era tudo o que havia, Ele é tudo o que há eternamente. Se não existisse matéria, se não existisse espaço, se não existisse tempo, ainda assim Deus é, absolutamente é. Ele não depende de nada disso que nós dependemos, e talvez por isso a nossa mente agora esteja tendo uma explosão. O ser absoluto de Deus significa que Ele é independente. O pessoal gosta de falar Deus é fiel, aí os corintianos ficam, Deus é fiel. Deus é independente. Cadê os São Paulinos? Tiagão. Deus é independente. O que significa isso? Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, e Ele não depende de nada para permanecer sendo o que Ele é. Ele é o único ser, completamente independente. Pense na coisa mais poderosa, na pessoa, na situação, até mesmo na própria morte. Para que hajam, para que existam essas coisas, precisam de fatores externos. Deus é independente, Ele existe nele mesmo. O ser absoluto de Deus significa também que apenas Deus é. Isso torna a realidade eternamente dependente dele. Tudo que nós vemos, tudo que nós experimentamos com os nossos sentidos, com a nossa imaginação, é completamente dependente e eternamente dependente dele. A realidade absoluta e objetiva é Deus. Tudo o que não é Deus depende dele para ser, para existir, para estar. O ser absoluto de Deus significa também que em comparação a Ele, todo o universo é como nada.
O Salmo diz assim: todas as nações são perante Ele como coisa nenhuma, Ele as considera menos do que nada, menos que o vácuo. A definição de vácuo é a ausência total de qualquer coisa, nada existe no vácuo, de ar, de possibilidade de vida. Para Deus, como Ele é a única realidade absoluta, todo o resto é como nada. Isso não é menosprezo, não é que Deus não valoriza, mesmo porque tudo foi criado por Deus e no ato da criação, Ele dizia, e a palavra diz, viu Deus que tudo era bom. O Lucas nos ensinou hoje de manhã que no 7º dia Deus descansou e desfrutou daquilo que Ele criou. Ora, se Ele fez isso é porque realmente há valor. Mas em comparação a Deus, tudo que existe, um universo que para nós parece infinito, é como nada. A questão é essa: Ele é o único ser absoluto e toda realidade, contingente e dependente, é como uma sombra para a substância, é como uma gota para o oceano, é como um eco para o trovão. Tudo o que podemos ver, a nossa percepção de infinito, quando olhamos para o universo, diante de Deus é como nada, comparado ao ser absoluto de Deus. O ser absoluto de Deus significa também que Ele é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não pode ser melhorado. Deus não se torna mais sábio a partir do tempo e das experiências. Ele não se torna mais experiente. Ele é, e eternamente Ele é. A perfeição absoluta não pode ser melhorada. Tem um ditado na nossa língua que fala, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Não se aplica a Deus, porque Ele é. A perfeição é o próprio Deus. Ele, sim, é a perfeição absoluta e Ele é constante. Por isso também, Ele é o padrão absoluto. É o padrão de verdade, de bondade, de beleza. Ele não recorre a nada e nem a ninguém para saber se algo é certo, se algo é absolutamente moral. Ele não depende de alguma convenção social como nós dependemos para definir se alguma coisa é belo ou se algo já atingiu a excelência. Ele é o padrão. E às vezes a gente se compara, a gente quer buscar e a gente se frustra ou se enche de vanglória, mas o padrão perfeito, de absoluta perfeição, só é Deus, o próprio Deus, que não depende de nada e ninguém para aconselhá-lo ou para comparar a Ele. O ser absoluto de Deus significa também que Ele faz tudo o que lhe agrada, e isso é sempre bom, sempre belo e sempre verdadeiro. Como a gente gosta muitas vezes de julgar o que Deus está fazendo, né? Eu já fiz isso. Tenho vergonha de falar, mas preciso falar. Porque às vezes o pastor não fala, o pessoal acha que o pastor é perfeito. Não é. Longe disso. Olha quem é perfeito só lá. Quantas vezes a gente não olha para uma condição, para uma situação e fala, não é possível. Deus não está nisso, ou então Deus é muito diferente do que eu imaginava. Mas tudo que Deus faz é o que Ele lhe agrada, e se Ele é o padrão de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é belo, então o que Ele faz realmente, a vontade de Deus, como nós lemos, é boa, perfeita e agradável. Não há restrições que venham de fora dEle, não há restrições que impeçam Deus de fazer a sua vontade, porque a vontade dEle é tudo que há de perfeito. A realidade que está fora de Deus foi criada por Ele, e é Ele quem a governa, a partir da sua perfeita vontade, do seu ser absoluto. Nada que se origina fora do seu ser pode limitar e nem restringir a sua vontade para que essa deixe de ser feita. O ser absoluto de Deus significa que Ele é a realidade mais importante e mais valiosa.
e Ele é a pessoa mais importante e mais valiosa do universo. E eu amo essa verdade a respeito de Deus, porque a palavra de Deus está cheia de manifestações, de conclamações, para que o seu povo o louve e o adore, para que o seu povo o conheça e desfrute dele. Por que que Deus faz isso? Porque Ele está nos oferecendo aquilo que é mais valioso, o que é mais importante de todo o universo, Ele mesmo, porque Ele é. Se Deus não se revelasse a nós, se Deus não falasse para nós, me louve, tenha prazer na minha presença, me adore, Ele estaria nos restringindo de alcançar o maior potencial de alegria e de satisfação que nós jamais teríamos na vida, porque Ele estaria deixando de oferecer a nós, a Ele mesmo, porque Ele é a realidade mais valiosa e a pessoa mais importante de todo o universo, porque Deus é quem Ele é. Ele é mais digno de todo o nosso interesse, de toda a nossa atenção, de toda a admiração, de toda a apreciação diante de qualquer outra realidade, incluindo todo o universo. Esse é o Deus que é. Deus absolutamente é. É assim que Ele se apresenta a Moisés: eu sou o que sou. A realidade mais significativa, Ele é a realidade mais significativa e a única realidade absoluta e constante. Assim, nada que nós podemos apreciar, nada é corretamente conhecido a parte de um relacionamento com Deus, porque Ele é o padrão absoluto para todas as coisas. Sem um relacionamento com Deus, nós perdemos a referência daquilo que é o máximo, daquilo que é perfeito, e por conta disso nós não conseguimos desfrutar ou apreciar devidamente a vida, as pessoas, as circunstâncias, os bens, a beleza, a justiça e tudo aquilo que existe. Sem a referência perfeita, nós nunca conseguiremos alcançar o desfrute perfeito. Deus se revelou em glória e em poder, em soberania e em autoridade. E porque Ele se revelou, nós podemos conhecê-lo e relacionar-se com Ele. Ele é transcendente, Ele é autoexistente, Ele é suficiente em si mesmo. E ainda assim, Ele se revelou a nós, se fez conhecido para que pudéssemos conhecê-lo. E não há nenhum outro meio de conhecer a Deus, senão através da sua palavra, onde Ele se revela como se revelou a Moisés, como se revelou a Davi, como se revelou em Jesus, e como continuou se revelando em toda a Escritura Sagrada. Esse relacionamento que Deus se permite para nós, ele se torna ainda mais pessoal na pessoa de Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que nos convence daquilo que Jesus fez. Todo o ser de Deus, essa perfeição absoluta encarnada em forma humana. É assim que João apresenta a Jesus no seu Evangelho: o Verbo se fez carne, Ele estava no princípio com Deus, Ele é o próprio Deus, o Eu Sou, encarnou e habitou entre nós. Aquele que é absolutamente veio ao nosso encontro para ser como um de nós, para que pudéssemos tocá-lo, conhecê-lo, vê-lo e crer nele, saber quem Ele é, saber como Ele age e ver a sua compaixão por cada um de nós. Pensar sobre isso muda completamente a nossa percepção a respeito de Deus. Não servimos a um Deus que eu posso dizer e moldar conforme a minha vontade, porque Ele se revela. E qualquer adoração, qualquer relacionamento diferente com aquilo que Ele revelou, é paganismo, é idolatria, não é o que a palavra de Deus diz. A realidade de Deus precisa ser clara em nossa mente e em nosso coração. Quando nós oramos, quando nos dirigimos a Ele pedindo perdão, quando louvamos, quando anunciamos o amor de Cristo para as pessoas, precisamos ter em mente sobre quem nós estamos falando, com quem
estamos nos relacionando. E a transformação das nossas vidas e do mundo começa justamente pela nossa mente. O texto que está no encarte, na capa, Romanos 12:2, Paulo escreve assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa pela nossa mente, e essa transformação parte do princípio básico e fundamental de quem Deus é, e Ele absolutamente é. Precisamos entender e conhecer esse Deus, e a nossa oração é que o Espírito Santo nos conduza a essa verdade e nos ensine a desfrutar desse maravilhoso Deus que se revela a cada um de nós. Que durante essa semana todos possamos refletir sobre isso e viver uma experiência, um relacionamento mais profundo e verdadeiro com o nosso Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Vou pedir para o pessoal do louvor se posicionar enquanto isso. Pai, muito obrigado, Senhor, porque na nossa infinita pequenez, ó Pai, na nossa mediocridade, o Senhor decidiu se revelar a nós, ó Pai. Nós jamais seremos capazes, Deus, de definir exatamente tudo aquilo que nós vamos viver e experimentar do Senhor, mas o Senhor mesmo nos oferece essa resposta: o Senhor é, absolutamente é. E o que eu peço, Deus, é que essa verdade tão simples de se dizer, mas tão profunda de se viver, que essa verdade possa ser conduzida aos nossos corações através do Espírito Santo, porque nós mesmos não somos capazes, Deus. Eu te peço que o Senhor se revele a cada um de nós aqui, nas circunstâncias que estamos vivendo, e somos pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes da vida, passando por experiências das mais diversas, mas para cada um de nós o Senhor é, absolutamente o Senhor é. Ensina-nos, Deus, a experimentar essa verdade em nossas vidas, que se há em nosso coração uma definição diferente, partindo de experiências ou sentimentos, que todas elas se submetam à Tua Palavra e permaneça sobre nós, a nossa mente e as nossas vidas, aquilo que o Senhor se manifestou através dela. Oramos a Ti, Deus, pedindo essa bênção, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.